Voltamos aqui. Vamos dar início à nossa segunda aula, tá? De matemática, falando sobre divisores e múltiplos de um número natural. Vamos começar falando um pouco sobre os divisores. Seja M e N dois números naturais, dizemos que Voltamos M ele vai aqui. ser divisor. Vamos de dar N. início à nossa Se segunda existe aula, um número tá? K De matemática, natural, falando sobre tá, ok. M divisores vezes esse número e múltiplos K de um seja número igual a N. natural. Exemplo. Dizemos que 3 ele é divisor de 15, pois existe um número natural K. Tá, ok. 3 vezes esse número K seja igual a 15. Neste caso, esse K vai ser igual a 5. Os divisores. Podemos também Certo. fazer a conta dessa forma. N, Dizer dois que números 3 naturais vezes K é dizemos igual a que 15. voltamos Ele vai aqui. ser divisor. Vamos dar Se início esse à K nossa for segunda igual a aula, 15 tá? K De matemática, natural, falando sobre vai ser igual a divisores 5 e múltiplos de um número Portanto, natural. podemos dizer que os divisores de um número Dizemos são que 3 quaisquer ele é números divisor de que 15, dividimos, pois existe que um número divididos natural por K, ele tem resto tá, zero. ok. 3 Vai se vezes tornar esse uma número divisão exata. seja igual a 15. Então, a gente vai ver mais Neste alguns caso, exemplos para esse K K vai ser ser igual a sobre 5. os divisores. Podemos exemplo, fazer M, a conta dessa forma. dizemos Dizer que que 10 10 naturais ele é divisível vezes por K K é igual a igual a 15. Voltamos Ele vai aqui. ser divisor Vamos de dar é início à nossa divisor segunda de aula, 15 tá? De pois matemática, dividir falando por sobre 2 é igual a N pois vezes esse N 10 K dividido de por número 2 N. é 5. Podemos dizer uma divisão exata, a gente não vai ter nenhum resto. Quaisquer divisor números, de outro 15, exemplo, pois se existe 12 um número ele é natural divisível K, por 3, sem resto assim, 3 3 é divisor de de 12. igual a 15. Então, Portanto, 12 vai ver mais alguns ele é casos múltiplo de 3. Esse Esse K K vai vai ser ser igual a sobre 5. os divisores. Podemos também exemplo, fazer a conta dessa veja forma. na Dizemos imagem que 10, 10 que ao ele é dividir divisível vezes por 12 12 por voltamos 3, aqui. temos Vamos dar uma início à divisão nossa exata. segunda aula, Ou seja, tá? De pois não matemática, sobra falando nada. sobre Conseguimos dividir esse 10 em 4 portanto, iguais. é 5. Podemos Então, dizer uma na divisão divisão exata. exata, Dizemos- Clica aí. Agora veja que 12 ele não é divisível por 5, pois não tem uma divisão exata. Ou seja, sobra 2, a gente vai obter um resto 2. Não conseguimos dividir 12 em partes iguais. Na imagem aí você vê que vai restar duas bolinhas ali, a gente não consegue encaixar de maneira igual por 5. Exemplo, temos aí os divisores de 12, que é igual a 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E temos os divisores de 50, que é igual a 1, 2, 5, 10 e 25. Esses divisores desses números é porque, ao dividir esses números pelos seus divisores, a gente vai obter um resultado exato, sem nenhum resto. Praticando. Primeiro exemplo que a gente tem aí. Encontre os divisores positivos dos números abaixo. Letra A, 8. Os divisores de 8, eles são 1, 2, 4 e 8. Por quê? Porque, ao dividir 8 por esses números, nós vamos obter resultados exatos. No caso, a gente não consegue dividir 8 para 3 pessoas em partes iguais, certo? Vai sempre restar alguma coisa ali. Então, no caso, os divisores de 8 são esses: 1, 2, 4 e 8. Letra B. Os divisores de 32 são 1, 2, 4, 8 e 32. Pelo mesmo motivo, ao dividir 32 por esses números, é que nós vamos obter resultados exatos sem nenhum resto. Exemplo da letra C. Os divisores de 100. Temos aí 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Também pelo mesmo motivo. 100 dividido por esses divisores, a gente vai obter resultados exatos, sem nenhum resto. Vamos falar agora dos múltiplos. O múltiplo de um número natural, ele é o produto desse número por um número natural qualquer. Vamos ver um exemplo. Temos aqui os múltiplos de 2. Temos aí a tabuada de 2. Os múltiplos vão ser o resultado desse produto. Então, aí a gente tem 2 multiplicado por 1, por 2, por 3, por 4, até 10. E o resultado dessas multiplicações são os múltiplos de 2.
Então, os múltiplos de 2 que a gente tem aí é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e são infinitos múltiplos. Nesse caso aí, se a gente continuasse multiplicando por 11, por 12, a gente teria outros múltiplos. E veja também que os múltiplos eles seguem uma sequência, ele vai aumentando de 2 em 2. Temos também os múltiplos de 3, que também são os resultados da multiplicação de 3, aí por 1, por 2, por 3, por 4. Então, temos aí os múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30 e serão infinitos. Então, nesse caso aí, veja que também segue uma sequência aí, onde os múltiplos de 3 eles vão aumentando de 3 em 3. Para verificar se um número ele é múltiplo de outro, basta encontrar um número inteiro, de modo que a multiplicação entre eles resulte no primeiro número. Exemplo, 35 ele é múltiplo de 7, pois 35 é igual a 7 multiplicado pelo número inteiro 5. Então, eu estou falando que 35 ele é múltiplo de 7, porque 7 vezes 5 é igual a 35. Letra B. 63, ele é múltiplo de 21, pois 63 é igual a 21 multiplicado pelo número inteiro 3. Então, a mesma coisa. Estou dizendo que 63 é múltiplo de 21, pois 21 vezes 3 é igual a 63. Então, ele é o resultado de uma multiplicação de 21 por 3. Já na letra C, o 22 aí, ele não é múltiplo de 3, pois não vai existir um número inteiro que, ao ser multiplicado por 3, resulte em 22. Então, você não vai encontrar ali, na tabuada do 3, um número que multiplicado por 3, a gente obtenha 22 como resultado. Então, ele não se encaixa nos múltiplos de 3. Uma observação. O número 0, ele pertence aos conjuntos dos inteiros. E sabemos que qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, logo, ou seja, o número 0, ele é múltiplo de todos os números inteiros. Certo? Vamos praticar aqui mais uma vez. Encontre os 5 primeiros múltiplos não negativos dos números abaixo. Quando ele fala os não negativos, estamos falando do positivo. Por isso, vai se incluir o 0. Então, letra A. Os 5 primeiros números, os 5 primeiros números múltiplos de 15, temos aí 15, 30, 45, 60 e 75. Por quê? Aí vem a multiplicação de 15 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. E esses são os primeiros resultados que vamos obter nessas multiplicações. Então, os nossos primeiros múltiplos de 15 são esses daí. Letra B. Os múltiplos de 30 são 30, 60, 90, 120, 150. Veja também que segue a regra aí, tá? De vai aumentando, tanto no 15, de 15 em 15, como no 30 vai aumentando de 30 em 30. Também de acordo com a multiplicação de 30 pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. Então, os resultados que obtivemos são os múltiplos de 30. E na letra C, os múltiplos de 6. Temos aí 6, 12, 18, 24 e 30. São os primeiros resultados obtidos ali na multiplicação de 6 por 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aí temos os 5 primeiros múltiplos não negativos dos números 15, 30 e 6. Falar dos números primos. O número primo é um número que possui apenas 2 divisores naturais distintos, que é o número 1 e ele mesmo, é denominado número primo. Os números naturais que possuem mais de 2 divisores distintos são chamados de números compostos. Assim, o número 1 não é primo nem composto, tá? Ele fica ali sozinho porque ele só é divisível por ele mesmo. Os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13 são alguns exemplos de números naturais primos, pois eles só são divisíveis por 1 e por ele mesmo, certo? Os números 4, 6, 8, 9 e 10 consideramos alguns exemplos de números naturais compostos. Eles são divisíveis
tanto por 1 e por ele mesmo, mas também são divisíveis por outros números naturais. Exemplo, o 4 a gente pode dividir ele por 1, por 2 e por ele mesmo. O 6 eu posso dividir por 1, por 2, por 3 e por ele mesmo. Então, a mesma coisa acontece com os outros números compostos. Por último, o único número primo par é o 2, já que todos os demais números pares serão divisíveis por 2. Então, nos números primos, fora o 2, todos os outros serão ímpar. Temos aí uma tabela dos números primos entre 1 e 100. Então, vocês vão observar aí que esses números assinalados em verde, eles são os primos compreendidos entre 1 e 100. Você observar 2 ali, você observar os outros, realmente o 2 ele vai ser o único número par primo. Falar sobre a decomposição em fatores primos, tá? A decomposição em fatores primos de um número natural composto nos fornece a forma fatorada completa desses números e essa técnica consiste em, primeiro, você vai pegar o número que você quer fatorar e você quer decompor ele, você vai dividir este número por um número primo que seja seu divisor, certo? Após isso, você vai dividir o quociente obtido por um número primo que seja também seu divisor. Aí você vai ver se você adquiriu o quociente 1. O quociente obtido é igual a 1? Se sim, você vai escrever a multiplicação com todos os divisores usados no processo e ali você vai ter a forma fatorada desse número. Porém, se não, você vai continuar dividindo o quociente obtido por um número primo que seja seu divisor. Vamos ver aqui um exemplo. Veja como decompor os números 72, 116 e 231 em fatores primos. Primeiro, aí a gente decompôs o 72. Esse 72, a gente vai dividir ele por 2, obter o quociente 36, dividido por 2, obteve quociente 18, dividido por 2, obteve o quociente 9, dividido agora por 3, obteve o quociente 3 e dividido por 3, obteve o quociente 1. Então, quando a gente obtém o quociente 1, a gente vai escrever esse número de forma fatorada, considerando todos os fatores primos que a gente obteve ali. Então, 72, ele vai ser escrito da forma fatorada, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, aí a gente tem a forma fatorada do número 72. A mesma coisa a gente vai fazer com 116. Divisível por 2, obteve quociente 58, é divisível por 2, obtemos o quociente 29. 29 ele é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, a gente vai dividir ele por 29 e obtém o quociente 1. Quando obtém o quociente 1, a gente vai escrever ele da forma fatorada, de acordo com os fatores primos usados. 2 vezes 2 vezes 29. Fatorando 231, ele é divisível por 3, obtemos o quociente 77, é divisível por 7, obtemos o quociente 11. 11 ele é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, dividimos ele por 11 e obtemos o quociente 1. E escrevendo o 231 de forma fatorada, temos 3 vezes 7 vezes 11. Vamos falar do máximo divisor comum, o MDC. Dois números naturais sempre têm divisores comuns. Por exemplo, os divisores comuns de 12 e 18 são 1, 2, 3 e 6. São divisores em comuns que eles têm. Dentre eles, 6 é o maior. Então, chamamos o 6 de máximo divisor comum de 12 e 18. Indicamos o MDC de 12 e 18 igual a 6. O maior divisor comum de todos os dois ou mais números é chamado de máximo divisor comum. Esses números usamos a abreviação MDC. Temos aí alguns exemplos que vocês podem analisar de MDC de alguns números, certo? Agora, acompanhe aqui esse exemplo. Primeiro, preciso saber quais são os divisores comuns dos números naturais 40 e 60. Dentre esses, qual é o maior? Veja como podemos fazer. Primeiro, a gente vai determinar os divisores de 40 e depois os divisores de 60.
temos aí determinado os divisores tanto de 40 e de 60. E observem que em vermelho temos o divisor 20. Observando esses divisores, percebemos que os divisores em comum são, entre 40 e 60 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Mas o maior dos divisores em comum é o 20, que ele está destacado aí em vermelho. Então, consideramos então esse 20 como o máximo divisor comum de 40 e de 60. Outra forma de encontrar o máximo divisor comum é fazer a decomposição em fatores primos dos números e considerar apenas os fatores primos em comum. Observe, fazendo aí de 40 e 60, temos 40 e 60 divisível por 2, temos o quociente 20 e 30, também é divisível por 2, obtemos quociente 10 e 15. Nesse caso, iremos dividir por 2 apenas o 10, já que o 15 não é divisível, então a gente repete o 15. Temos aí quociente 5 e 15. Divisível por 3, apenas o 15, repetimos o 5. E agora temos quocientes idênticos, 5 e 5, que vai ser divisível por 5 e obtemos quociente 1. Só que nesse caso a gente vai levar em questão apenas os fatores em comum, aqueles fatores que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Que foi o primeiro, foi um 2, um fator comum. O outro também foi um fator comum, o 2. Já nesse terceiro 2 que a gente tem aí, ele não é um fator comum, porque ele não divide o 15, dividiu apenas o 10. O 3, ele não é um fator comum, porque não divide o 5. E o 5 é um fator comum. Então, a gente vai pegar apenas os fatores comuns e fazer o produto deles. Então, o produto desses fatores comuns será o MDC de 40 e 60. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, obtemos aí o mesmo resultado que a gente obteve lá, observando os divisores dos dois números. Dessa técnica, a gente chegou ao mesmo resultado, que o MDC de 40 e 60 é 20. Dados dois ou mais números naturais, não simultaneamente nulos, denomina-se máximo divisor comum desses números o maior dos seus divisores comum. É uma definição específica aí para o MMDC. Falando agora do mínimo múltiplo comum, o MMC. É uma operação para encontrar o menor número positivo. Lá, quando a gente falou do máximo divisor comum, a gente queria encontrar o maior número em comum entre eles. Nesse caso, agora a gente vai falar do menor número em comum, excluindo o zero, já porque o zero ele é múltiplo de qualquer número natural. O MMC pode ser usado, por exemplo, para encontrar o denominador comum quando fazemos operações com frações, para que o denominador seja comum durante todo o processo. E os múltiplos de um número podem ser encontrados multiplicando este número pelos números naturais. Exemplo. Os números que temos aí, 0, 8, 16, 24, 32, 40 e outros, são múltiplos de 8. 8 foi multiplicado pelos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, até 10. Então, ao multiplicar 8 por esses números naturais, obtemos esses primeiros resultados aí. Acompanhe a situação a seguir. Um número natural n, diferente de 0, é o menor múltiplo de 12, 15 e 20, ao mesmo tempo. Qual é esse número n? Então, para resolver, a gente vai escrever os múltiplos de 12 e de 15. Temos aí na tela os múltiplos de 12, de 15 e de 20. E observando esses múltiplos, verificamos que o menor número natural, diferente de 0, múltiplo simultaneamente de 12, 15 e 20, é 60. Está destacado aí de vermelho para vocês observarem. Ele vai ser o menor número natural, que é múltiplo desses três números que a gente especificou. O número 60 é chamado de mínimo múltiplo comum de 12, 15 e 20. Então, o número procurado que a gente tinha lá no começo da questão é o 60. Vemos aí também outra forma de encontrar o mínimo múltiplo comum, que é fazer a decomposição simultânea e considerar todos os fatores primos usados nas divisões dos três números dados. Veja, fatorando aí o 12, o 15 e o 20, a gente começa dividindo por 2. O 15 ele não é divisível, então repetimos. Depois dividimos por 2 de novo. O 15 continua não sendo divisível, então repetimos. E agora temos quociente 3, 15 e 5. Vamos dividir por 3. O 5 ele não é divisível, então a gente repete. E agora temos
1, 5 e 5, divisível por 5, obtemos o quociente ali 1, 1 e 1. Logo que nesse caso, a gente vai considerar todos os fatores primos utilizados aí. A gente não vai pegar apenas os que foram comuns entre eles, mas todos. E vamos fazer o produto e 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, obtemos o MMC 60. Dados 2 ou mais números naturais não nulos, denomina-se múltiplo comum desses números o menor de seus múltiplos comuns que seja diferente de 0. Temos aí um resuminho. Primeiro, os divisores, dizemos que um número é divisor de outro número quando a divisão for exata. Temos aí outro exemplo relacionado aos divisores de 20, que são os números 1, 2, 4, 5 e 10. Também podemos dizer que 20 é divisível por 1, 2, 4, 5 e 10 e 20. Falamos também sobre os múltiplos de um número inteiro, que são todos os números obtidos multiplicando esses números por 1, por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 infinitos. Destacando também que 0 é múltiplo de qualquer número. E destacamos também aí, qualquer número é múltiplo de si próprio. Números primos e números compostos. Número primo é um número natural, maior do que 1, que possui 2 e só 2 divisores, a unidade 1 e o próprio número. Números compostos, que é um número natural que tem mais de 2 divisores naturais distintos. E também especificamos que o número 1, ele nem é primo, nem é composto. Falando também do do máximo divisor comum, que é o MDC, de 2 números ou mais números naturais, é o maior natural que é divisor ao mesmo tempo de todos eles. E o mínimo múltiplo comum, o MMC, de 2 números ou mais números naturais, é o menor natural não nulo, no caso, o 0, que é múltiplo ao mesmo tempo de todos eles. Deixo aí para vocês também a ideia de baixar o aplicativo no celular de vocês e divertir-se com esses números aí, uma maneira de diversão e de aprendizagem, que é o aplicativo Múltiplos e Divisores, onde você vai ter que identificar alguns múltiplos e alguns divisores de algum número e você se diverte e aprende ao mesmo tempo. Bons estudos, fiquem em casa, até a próxima, se Deus quiser.